Fala pessoal, vamos fazer um formato um pouquinho diferente hoje. O nosso querido ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deu uma entrevista num evento do BTG Pactual. Vamos escutar o que ele fala e vamos comentar um pouquinho sobre o que significa, né? Se faz sentido, se não faz sentido. Tem algumas coisas que são bem engraçadas, vamos lá. Quem tem um pouco a memória do que é a economia brasileira ao longo desde o Plano Real, porque antes é até difícil julgar o que era a economia brasileira com hiperinflação, mas desde o Plano Real nós vivemos alguns momentos mais delicados, né? Nós vivemos uma transição em 2022 em que a dívida líquida era muito parecida com a atual, muito parecida, alguma coisa em torno de 60% do PIB. O presidente Lula herdou uma Selic de 25%, uma inflação de 12% e uma dívida externa em dólar, né, uma dívida em dólar bastante apreciável, sem reservas cambiais. Vamos lá, basicamente o entrevistador pergunta para ele, o Murilo de Aragão, se não me engano, pergunta para ele, e aí, o que aconteceu no passado que as expectativas pioraram na economia e tudo mais? Aí o Haddad volta lá para 2002, ele fala 2022, mas ele quer dizer 2002. Ele fala, em 2002 a gente assumiu e o problema era parecido ou o problema era maior do que o atual e tal. Cara, em 2002 o governo fez um superávit primário, quer dizer, ele economizou, sem contar o que você paga de juro da dívida, mas o governo economizou tipo 3% do PIB, teve momentos que até mais. Então eles economizaram muito no primeiro mandato, que foi justamente o Pallotti, era o ministro da Fazenda, e o Pallotti acreditava muito nisso, em reduzir a dívida, em reduzir os juros via ter um governo muito mais efetivo, né? Ter um governo muito mais produtivo. Só que ele esquece essa parte e ele fala como se isso não tivesse acontecido, né? O Brasil ia quebrar. Nem o Fernando Henrique disse, nem o Lula disse, nem o mercado disse. Ninguém achava que o Brasil ia quebrar. Eu estou falando desse momento que, como eu vivi essa transição, e estou vivendo uma outra transição, eu acho que o mercado hoje ele está muito mais tenso do que em outros tempos. E aí agora que é engraçado, né? Ele fala, nossa, o mercado está muito mais tenso do que em outros momentos. Óbvio que o mercado está tenso. O mercado já viu o que eles fizeram lá com a Dilma, o mercado já viu a crise que deu e ele acha que agora o mercado não aprendeu com o histórico, né? Agora o mercado não sabe o que eles já fizeram lá atrás e é exatamente o mesmo plano que eles estão fazendo agora. Então assim, cara, faz algum sentido o que ele quer fazer? Mais com o dedo no gatilho hoje, né, esperando uma notícia para agir, para se proteger, ou para especular, ou para o que quer que seja, tudo dentro da regra do jogo, ninguém está acusando ninguém. Mas hoje a situação é mais tensa. E eu penso que o contexto geopolítico é um contexto muito desafiador. De fato, quando você vê uma turbulência na economia americana, falta de previsibilidade. Não, aí eu parei. Ele fala em contexto geopolítico do que? Haddad, o problema é que o governo gasta demais. Vamos parar com isso, vai. Nós temos a maior reforma tributária em regime democrático que mantém a carga estável. Então, se nós não considerarmos, ninguém está proibido de ter preferência ideológica, de ter candidato em 26, está todo mundo aqui, graças a Deus, a democracia foi salva. Né? Ela foi salva. Então, isso garante a cada um de nós a liberdade de fazer o que quiser com o voto o ano que vem. Ótimo. Agora, nós não vamos melhorar o país se a gente não reconhecer o que está sendo feito. E recolocar a agenda correta. Desde 2022 nós estamos trabalhando na mesma agenda. Reformas estruturais, tributária, creditícia, securitária, previdenciária, reformas estruturais que vão melhorar o ambiente de negócio, plano de transformação ecológica, biocombustíveis, energia verde, o que for. Agora, inteligência artificial, estamos com uma equipe inteira trabalhando, questão dos data centers, criar um ambiente para atrair investimento, tudo isso está sendo feito. Agora, não vai ser bom para o país ficar negando as coisas e inventando um passado exuberante que não aconteceu. Mas só dê conta, o que aconteceu em 2015 a 2022? 2 trilhões de déficit primário, ponto. Tira a pandemia, dá 1,5 trilhão de déficit primário. Ele malandramente, ele pensa no déficit entre 2015 e 2022. O que aconteceu antes de 2015? Foi a crise da Dilma. Então o déficit cresceu muito justamente porque a economia entrou no buraco na crise da Dilma. Só que ele esquece dessa parte. Ele fala, não, 2015 a 2022 foi horroroso, né, que não foram os governos do PT. Mas beleza. Tem muita coisa boa para me interessar ao Congresso Nacional. O Nacional não ter aprovado 100% do que eu gostaria. Mas eu negar que o Congresso aprovou coisas importantes, eu não estaria sendo justo. Não foi tudo que o país precisava. Na minha opinião, não podíamos ter ido mais longe. Deveríamos ter ido mais longe. Agora, se não se esqueça de não colocar só na conta da política os problemas que nós enfrentamos. Porque eu vejo a atuação dos lobbies em Brasília, protegendo seus privilégios. Não é notícia de jornal, mas está lá, na frente de todo mundo. Você botar uma fotografia do que acontece em Brasília, você vai ver que não é a classe política apenas. Tem muito problema na classe política. Mas tem muito problema também em parte do empresariado que não é moderno. Que é patrimonialista, que vive de benesses, que vive de lobby, que vive de privilégio. Então, jogar luz sobre isso é uma obrigação da imprensa, é uma obrigação dos investidores.
E eu digo para você, 90% das pessoas, 95%, 99% das pessoas sabem o que precisa ser feito, querem fazer o bem para o país, não tem privilégio nenhum, trabalham todo dia, ganham honestamente a sua renda, estado zerado o déficit primário. E teria conseguido se a medida provisória 1202 tivesse sido aprovada para alguns analistas, sobretudo analistas que foram de governos passados e não conseguiram resolver o problema, jogar pedra agora. Por que não fez em um ano? Eu fico perguntando, por que você não fez em 3? Por que você não fez em 7? Então, eu penso, eu falo isso como brasileiro, econômica, a avançar nas discussões internas e externas com os outros poderes para a gente conseguir chegar lá. A situação externa, repito, não pode ser desconsiderada, porque ela é muito ruim. É muito ruim você não saber o que o FED vai fazer. O FED já mudou de ideia quantas vezes? Desde o final de 2023, eu acompanho diariamente a fala dos diretores, como é que ele se posiciona. O orçamento era de 150 pontos, cai para 50, do dia para a noite. Uma hora acha que a economia está desacrescendo, outra hora acha que não está desacrescendo. Não, agora o problema é o FED. Agora o problema é a política econômica americana, sendo que o Brasil tem o maior juro real do mundo. O Brasil tem o maior juro do mundo e o problema é o FED. E o mercado americano está voando, a bolsa americana voando, a economia americana voando. A gente no buraco, a nossa economia está bem, né? Mas a bolsa está no buraco justamente porque a dívida cresce demais. E o problema é o juro americano, sendo que o nosso juro acabou de subir 3%, né? Foram 3 altas de 1%, ou vão ser, né? 3 altas de 1% para subir o juro para 14,25 mais ou menos. E ainda vem mais, hein? Mas a culpa é do FED, a culpa é dos americanos. Quer fazer o Bang? Nós vamos mostrar o que é. E chegou lá, afrouxou. Por quê? Porque na hora de tomar a decisão, o executivo ano passado foi mais certeiro, assertivo do que o legislativo. Aí você vai condenar o deputado que se sensibilizou. Pode ter mandato, ele também tem uma causa a defender. Então não é tão simples quanto as pessoas falam. Por isso que em reforma ministerial, você nunca vai ver, eu também nunca vi algum partido reivindicar a fazenda. É muito raro isso acontecer no partido. Nós queremos mais espaço no governo para a gente lá. Dá a fazenda para a gente e a gente resolve. Ninguém pede. Ninguém vai pedir. Não, aqui ele está de parabéns, está de parabéns. É exatamente isso. Quem vai querer ser ministro da Fazenda quando vai lá e ele fala pro Lula, você tem que parar de gastar. O Lula vai anunciar mais gastos. Fala, Lula, cara, você tem que dar uma segurada, entendeu? Porque tá gastando demais, a dívida tá subindo, o mercado tá em crise, não sei o que lá, o juro tá na lua. Ele vai lá e mais gastos. Outro dia anunciou Vale Gás, pé de meia, não sei o que lá. E o Haddad continua. Assim, o Haddad, sempre achei o Haddad fraco, né? Agora ficou óbvio pra todo mundo, até saiu o Kassab falando que o Haddad era fraco outro dia. E é justamente por isso. Ninguém quer ser ministro da Fazenda, principalmente de um governo que simplesmente não segue as regras básicas da economia. Haddad, pede o chapéu. Será que o Haddad vai sair? Essa vai ser boa, hein? Aí você me diz, nossa, Bruce, como proteger os meus investimentos de um ministro da Fazenda que não tem a menor ideia? Na verdade, ele tem alguma ideia, mas é que o chefe dele não segue ele. E o que eu faço com o meu dinheiro? Cara, tem um combo essencial aqui que é maravilhoso, tem um pouquinho de cada coisa. Você pode dividir seu dinheiro em CDI, fundos imobiliários, empresas de dividendos, empresas de valor, né? Obviamente, é que eu toco, eu esqueço. Então tem fundos multimercado, fundos de ações, fundos de várias coisas. Um ótimo combo para você ter uma bela ideia de onde colocar seu dinheiro, um pouquinho em cada lugar, pouco risco, muito retorno e com certeza muito mais retorno quando a política econômica começar a funcionar ou quando a política econômica for um pouco mais racional. Mas fala pra mim, você viu essa entrevista do Haddad? O que você achou sobre o que ele falou sobre política, sobre economia e sobre os problemas que ele encontra ali, né? Na verdade, ele deveria falar mal do chefe, mas ele nunca fala mal do chefe, né? E na verdade, ele deveria falar também sobre a redução da dívida pública. A única coisa que o mercado quer saber é quando a dívida pública para de subir e começa a cair. E esse é o grande risco do mercado, é tudo isso que puxa o mercado hoje em dia, né? Por isso que a gente está vendo tanto pessimismo. Mas comenta aqui, o que você acha que está de errado na fala dele? O que você acha que tem de certo na fala dele? E se você acha que o Haddad vai longe, esse cara é bom, esse cara vai longe. Vamos lá, abração.